Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui na sequência das aulas fazer a parte de grids. É bem importante aí para a sequência do nosso aplicativo, beleza? Então nós escolhemos aqui o tamanho de iPhone 13 mini, né? Onde ele tem 375 por 812. E para criar o grid não tem segredo. Basta você clicar aqui no Layout Grid com o frame selecionado e ele automaticamente vai trazer aqui para a gente um grid de 10 pixels, tá? Não é o ideal, uma vez que a gente já passou pela aula ali de múltiplos de 8, né, de 16 pixels, tamanho do REM, né? Então o ideal é que isso tenha 8 pixels. Como é que a gente muda isso, tá? Vou deletar. Nas configurações aqui, nos settings aqui do Figma, tem aqui esse nudge amount aqui. O amount, por padrão, ele vem como 10. Eu sempre utilizo 8. Eu troquei para mostrar para vocês, tá? Então, se eu quiser clicar agora dentro do meu layout, o pixel vem com o frame vem com 8 pixels aqui no meu grid, tá? Vou criar aqui um box aqui, ele vem já com 100% de padrão. Vou colocar aqui no múltiplo de 8, né, para vocês verem que está no grid. E o legal que eu travei aqui para funcionar na proporção, se eu selecionar com o Shift, se eu clicar com o Shift e a tecla para cima ou para baixo, ele aumenta para mim de 8 em 8, tá vendo? Então, se tivesse o amount ali com 10, ele ficaria de 10 em 10. Eu utilizo isso no Illustrator, no Photoshop, mas para o Figma em especial eu utilizo o amount de 8. Então, segurando o Shift, ele cresce, aumenta 8 pixels e de 1 em 1 ele vai também tranquilamente, tá? Só soltar o Shift, ok? Então é uma dica aí que eu recomendo que vocês façam para mudar esse amount aqui para 8, tá? Volto aqui para o meu frame e esse grid está aqui. Eu preciso agora criar um estilo para ele. Então eu vou criar um estilo chamado grid mobile, né? Mobile. E aí tá aqui meu grid, ok? E esse grid ele tá local, tá vendo aqui, ó? Grid style local. Então se eu apagar ele daqui, excluir, ele não sumiu. Pelas 4 bolinhas aqui eu consigo buscar esse grid, ok? E esse grid tem o que dentro dele? Vamos lá no formato de edição. Ele tem aqui dentro dele algumas configurações como colunas e linhas, né? As linhas estão aqui e as colunas aqui, tá? Por padrão também ele abre como 5 colunas. No mobile a ideia é que a gente trabalhe com 4 colunas, tá? Você pode atribuir uma cor. Então aqui, sei lá, a cor que você quer, com transparência, né? Então esse grid ele não aparece no seu layout de forma alguma, mas ele te dá uma base de como você vai guiar, né, os seus elementos aqui dentro, tá? Geralmente se usa, né, dessa forma para ele esticar, né? Mas eu também uso esse recurso, por exemplo, para trabalhar com post de rede social, né? Eu seto as margens do meu grid. Então, por exemplo, aqui vamos colocar 2 colunas. Eu quero que eles tenham aqui 375, que é a minha tela, menos, eu quero 32 de cada lado, 64. Então, eu travei aqui meu grid e eu vou trabalhar com isso para fixar os meus posts, por exemplo, nessa medida, né? Deixar uma margem limitante aqui. Posso também pegar e adicionar aqui mais uma camada, ou posso clicar aqui, copiar e colar, e eu simplesmente troco isso para coluna. Então tenho 2 também, eu quero travar o centro, por exemplo, sei lá, um post, a gente trabalha aqui, eu vou fazer um outro formato aqui rapidamente, né? Um post tem um frame aqui de 1080 por 1350, aquele portrait, né, do Instagram que a gente conhece, faz bastante. Então, o que acontece aqui? Vamos criar um grid para isso, por exemplo, né? Vamos colocar aqui as colunas, como eu falei. Então, eu quero 2
Center, aqui vou deixar 100% com 1 pixel de largura, e aqui tem 1080, que é a largura do meu grid, mas eu quero deixar ele com a margem de 64, então menos 128 para ficar 64 de cada lado. Então a minha margem está aqui, tá vendo? Do meu post. E aí, como é que eu faço para travar também e trazer uma na horizontal, né? Então, vou selecionar esse campo aqui, né? O grid aqui, o meu frame. Vou selecionar aqui, copiar e colar, né? Comando C, comando V aqui, ou Ctrl C, Ctrl V. Dá para já editar e trazer as linhas. Então, qual o tamanho da altura do meu grid, né? Então, assim, a gente já sabe que aqui é para ficar com 1080, porque 1080 é aquela forma que mostra, apesar que o Instagram mudou agora, para que as thumbnails também tenham essa mesma proporção de 1080 por 1350, né? Ele entendeu que esse post é o mais utilizado, então ele mudou a forma dele, né, recentemente agora, para que as thumbnails também não apareçam mais quadradas. Mas é importante você ter em mente que a principal informação do seu post tem que travar aqui nessa área quadrada, né, de 1080 por 1080. Então esse aqui é o seu grid, e o ideal é que a sua arte, né, esteja aqui. Você pode até colocar aqui uma informação, um background, uma textura, tudo mais, né, o logo para ficar em cima dessa linha, um arroba aqui do nome da conta e assim por diante, né? Mas a informação principal ideal é que ela fique presente nesta área de 1080, tá? É só um adendo. Vamos supor que a gente não é o foco, né, dessa aula, depois eu faço uma aula de grid só para rede social, tá? Então vou deletar esse cara, e o foco nosso aqui é criar um grid para o nosso aplicativo, né? Então aqui eu já travei as colunas, não vou utilizar center, eu vou utilizar stretch aqui. Aqui também esse gutter eu vou tirar, né, e vou deixar aqui com 4 colunas, tá? Então a largura aqui, nesse caso da margem, deixa eu center, ok, e trabalhar aqui com ela, stretch, vamos deixar aqui com uma margem de 24 e aqui com 16, tá? Então o que acontece aqui, tem gente que opta, deixa eu tirar essa linha para não confundir a gente, limpei aqui a linha. Tem gente que opta por utilizar aqui uma margem, vou editar aqui para vocês verem, né? Ele veio assim, com 0 de margem. Tem gente que opta por usar com 8, é muito pouco, né? Imagina você colocar um texto aqui alinhado, muito pouco. Então 16 é um limite ali necessário. Eu costumo usar 24 para dar um espaçamento, um arejamento melhor na tela, né? Depende muito da aplicação, mas também já usei com 32, se é um app menor, que, né, você consegue priorizar mais a parte visual, então o 32 acaba sendo um tamanho bacana. Então eu costumo usar 24, fiquem à vontade aí para definir o grid de vocês. E o gutter aqui é o espaçamento, né, entre as colunas, que vem por padrão como 20, mas eu geralmente utilizo 16, tá? Depende da aplicação. Isso, né, falando do mobile, mas o tablet tem uma outra condição, desktop também, eu posso gravar uma aula de grid system, mas aqui o foco é o mobile, tá? Então, como nós travamos esses tamanhos, nós já temos ali as nossas variáveis, o ideal é que eu pegue aqui as variáveis, tá vendo? Então, variável de 4, variável de 24 e a variável de 16. Pronto, tenho as variáveis setadas, ok? Mas, o ideal para que você mantenha o seu arquivo bem organizado é você criar aqui uma nova coleção, que eu vou fazer agora,
03, vou chamar de grid, tá? Ok. E aí eu vou trazer variáveis numéricas aqui. Primeiro, para count, que é o número de colunas, né, a quantidade de colunas. Uma aqui para margem, que é essa lateral que a gente quer setar uma posição. E aqui o nosso gutter, lá, que é o espaçamento entre as colunas, tá? Como margem, nós utilizamos o 4 como count. Como margem, utilizamos o 24, que eu coloquei, como gutter, o 16, tá? Embora essas variáveis tenham o mesmo valor, 4, 24 e 16, elas são diferentes. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, na nossa edição do grid, colunas aqui, tá vendo? Aqui está com a variável 4, mas o ideal é que eu pegue e desça aqui até o grid count, que também tem 4 como valor. A mesma coisa com a margem. Então, eu vou colocar um G aqui, grid, margem. É o mesmo com o gutter, que é o espaçamento. Por que isso? Porque se eu decidir mudar essa variável, o count aqui para 8, por exemplo, eu fico com ele independente, tá? Se eu mudar ele para 2, eu também fico com ele independente da minha variável lá do primitive size. Então, cada um no seu quadrado aqui, tá? A gente vai utilizar aqui a variável, né, que é o 4, mas para chamar aqui dentro dos meus grids, do grid system aqui, eu utilizo a variável, que também tem valor de 4, mas ela vem do grid, tá? E a gente tem um arquivo mais organizado. Então, assim, não tem segredo. Tem também essa opção aqui da fonte, da cor. A gente não criou uma cor ainda transparente. Vou fazer agora para vocês. Então, vamos voltar ali na nossa coleção de Color Palette. Vamos criar uma cor nova. Opa. Vamos ver a cor que é. Usou aqui, rosa, né? Pink. Beleza. Tá? Então, essa é a cor pink. Vou deixar ela aqui, vou duplicar essa cor pink. E aqui eu atribuo um valor novo para ela, tipo de alfa A10 aqui. Então, eu vou aplicar um alfa a ela aqui, ó. E eu consigo setar isso para uma variável também transparente. Então, essa pink é 100% e essa pink tem um A10, beleza? Então, se eu quiser chamar essa variável, também seria o ideal, aqui dentro, então eu vou pegar essa cor e vou deixa eu ver se ele não deixa ainda eu atribuir aqui a variável de cor, né? Deveria abrir um tiquezinho que eu até achei que tivesse já, mas ele não permitiu. Mas ok, tá? Isso serve para um objeto que a gente vai usar na próxima aula já. Eu posso pegar aqui simplesmente, deixa eu ver, e trazer aqui as minhas cores. Bom, pink. Eu posso pegar aqui também e atribuir a minha cor pink, ok? Então são as cores que eu setei lá dentro, que a gente vai usar logo mais, tá? Então a aula de grid é isso, ela é muito importante. Depois eu faço uma específica de grid system, que aí a gente cria um grid para tablet, né? Basicamente com 8 colunas, cria um grid para desktop com 12 colunas, ela pode variar, né? No meu caso, sim, eu sempre faço opções de margem diferente para cada um dos devices, e às vezes também eu mudo o gutter. Então isso vai ficar para uma próxima aula que eu vou gravar de grid system, mas o foco agora é o mobile. Então essa é a aula de grid. Espero que tenham gostado. É sempre importante, pessoal, já fui recomendado disso, de deixar ali o seu like. É importante se inscrever no canal, compartilhar, porque é um curso que eu estou fazendo com um certo cuidado, e quanto mais atingir as pessoas, melhor, tá bom? Conto com você. Obrigado, até a próxima.